misericórdia de Cristo Jesus, novamente, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, lição número 3 de João, capítulo 8. São 4 lições tratando aí do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 8 de João, a passagem então da mulher ali acusada de adultério. Tratamos da lição número 1, né? A culpabilidade, a necessidade de redenção, e tratamos também da lição número 2, a resposta de Jesus. Ele inclinou-se, né? Vemos ali então a sua mansidão, a sua graça e o seu domínio próprio. Vamos para a lição número 3, né? Na graça do nosso Senhor, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos direcione e que possamos aprender mais um conteúdo, mais uma lição para o louvor e glória do nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, lição número 3. A sequência do que se dá a essa passagem. E se trata da frase de Jesus, né? Eu também não te condeno. Essa é a lição número 3. Onde é que a gente vê isso? Versículo 10. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Deveríamos nos surpreender pelo fato de Jesus não ter falado com a mulher individualmente, até que a multidão se dispersasse. Imagina o som das pedras começando a cair no chão do templo, uma por uma. Finalmente, Jesus e a mulher ficaram sozinhos. O silêncio deve ter sido constrangedor e ensurdecedor naquele momento, né? Enquanto a mulher permanecia imóvel, Jesus estava curvado, aspirando aquela poeira. Será as coisas que passaram em sua mente? Será que ela deveria sair? Né? Ela pensando consigo mesma. E agora? Será que eu devo sair? Fui autorizada a sair daqui? Será que eu devo dizer obrigada? Ou simplesmente recuar silenciosamente? Antes que ela se comprometesse com qualquer resposta, Jesus levantou-se novamente e perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém te condenou? Após aquele momento de silêncio, após a mulher ficar imaginando, talvez mesmo esperando a primeira pedrada, né? Possivelmente ali com os olhos fechados, e quando ela percebe que não tinha mais nenhum acusador, que só estava ela e o mestre, ela sem saber o que fazer, sem saber como reagir, Jesus então se antecipa e faz a pergunta para ela: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Vemos aqui que Jesus trata aquela mulher exatamente como ela era, uma pessoa. A gente vê que quando os fariseus e os escribas trouxeram aquela mulher, né, levaram aquela mulher até Jesus, trataram ela como objeto, como qualquer coisa. Não levaram também o homem que estava com ela em adultério, só levaram ela. Será que realmente aquele adultério era verdadeiro? Ou tinha sido inventado para que apenas pegassem Jesus, né, ali numa contradição? Porque ao levar aquela mulher, trataram ela como um objeto. Trataram ela como uma coisa qualquer. Mas Jesus ele faz diferente. Jesus ele se levanta e chama ela de mulher. Onde estão os teus acusadores? Jesus trata ela como uma pessoa. Jesus transformou-a de uma coisa em uma pessoa, simplesmente fazendo uma pergunta sobre a sua condição. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ele afastou a multidão para não envergonhá-la ainda mais enquanto descobria a verdade. Jesus não lhe fez perguntas detalhadas sobre a história real ou o seu lado das coisas. Ele a questionou em particular, mas foi apenas para revelar uma verdade evidente. A resposta simples dela: Ninguém, Senhor. Ele acrescentou seus 2 centavos, assim como na parábola do bom samaritano.
quando o bom samaritano resgata então aquele homem, né, de acordo com a parábola, que tinha sido ali espancado, né, assaltado, passou o sacerdote, passou o levita, não fizeram nada, o bom samaritano então acolheu aquele homem, atou suas feridas, colocou sobre a sua cavalgadura e levou até uma estalagem, uma hospedaria. E ali ele pagou 2 moedas a mais para qualquer custo que aquele hospedeiro tivesse com aquele homem ferido. Foi o que Jesus fez quando ele disse para aquela mulher: nem eu te condeno. Jesus estava oferecendo a ela algo além do perdão. Estava oferecendo a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. Vejam, Cristo oferece uma segunda chance àquela mulher. O único que poderia condená-la disse: eu também não a condeno. Em seguida, ele diz o que ela precisava fazer: vá e não peques mais. Ou em outras versões, agora vá e abandone sua vida de pecado. O único que poderia condenar aquela mulher, o único que poderia jogar a pedra nela, disse: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Vejam o tamanho da graça e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante daquela circunstância, Jesus então a perdoou. Jesus então deu a ela um novo rumo, uma nova direção. Tratou ela como exatamente ela era, uma mulher, não um objeto. E ofereceu graça, ofereceu misericórdia. Eu posso encaixar aqui, juntamente com essa lição 3, a lição número 4. As boas notícias escandalosas. O que são as boas notícias? É o Evangelho. O Evangelho significa isso, boas novas. É as boas notícias. E o Evangelho, ele é escandaloso. Por quê? Para que serve a boa notícia? Para que serve o Evangelho nessa narrativa? Porque se não são boas notícias para esses personagens, então não é o Evangelho de Jesus. Quais foram as boas novas nesta narrativa em João 8? Bem, vemos que Jesus perdoa os nossos pecados, e só este fato é digno de adoração e celebração. Ainda assim, se esta fosse a única conclusão da história, seria uma boa notícia para os homens que foram reunidos com pedras nas mãos? O fato de Jesus ter perdoado aquela mulher, ela recebeu ali uma boa notícia, o Evangelho. Mas para aqueles homens, será que para eles também foi uma boa notícia? Alguns intérpretes veem Jesus oferecendo ao grupo de fariseus a mesma oferta que em seguida ele fez àquela mulher: a autorreflexão, e a mudança de comportamento ao perceber o pecado. Assim como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Jesus deu oportunidade para aquele homem. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eles poderiam ter sido hipócritas o suficiente para jogar a pedra naquela mulher. Mas a consciência deles não permitiu que isso acontecesse. E o que foi que eles fizeram? Lançaram as pedras ao chão. Então eles foram acusados pela sua própria consciência. Em 1 João 1,9 vai nos dizer que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E se Jesus tivesse declarado culpada e digna de ser apedrejada, aquela mulher, isso mudaria a nossa compreensão de Deus ou do Evangelho? Muito provavelmente. Veríamos Jesus defendendo os princípios da lei e traçando limites em torno do que é ou não um comportamento aceitável. No entanto, porque Jesus é diferente de qualquer outro homem, esta história expande e transforma a nossa compreensão das boas novas. Agora, não é apenas a mulher que é oferecido um convite para entrar na graça, ou mesmo ao grupo de homens com pedra nas mãos, mas também a mim, a você, a todos nós. Não foi a autorreflexão oferecida apenas àqueles homens, e em sequência aquela mulher: vai, não peques mais. Esse convite também é oferecido a mim e a você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo. Enquanto estivermos vivos, os escândalos serão abundantes. Que escândalos são esses, Alexandre? São situações em que necessitamos do perdão de Cristo, coisas que a gente faz e que necessita, do perdão de Cristo.
Deveríamos então esperá-los? No entanto, o chamado para seguir Jesus exige que imitemos sua vida e caráter, e vem com a garantia de que, quando fizermos o nosso melhor, nos transformaremos lenta, mas seguramente. Jesus revela sua postura arriscada de solidariedade com as pessoas à margem da sociedade. Jesus não assume que a narrativa dominante sendo contada sobre a vida de uma pessoa é a narrativa que essa pessoa contaria. Não é porque alguém fala mal de você que esse falar mal de você é o que chega até Cristo, é o que chega até Deus. Deus é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Ele nos conhece intimamente. Não é porque alguém te critica, não é porque alguém te acusa, não é porque alguém te condena que Cristo também irá te condenar. Essa história nos garante isso, meus irmãos. Os fariseus, escribas, homens de autoridade chegaram diante de Jesus e disseram: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Jesus não se deixou levar pela acusação deles. Ele agiu de uma maneira totalmente diferente. É o que podemos enxergar neste estudo. Esse é o Evangelho. A transformação da morte em vida. E eu ousaria argumentar que o Evangelho é mais escandaloso que o adultério e mais vivificante do que a lei jamais ousou ser. Conclusão, meus amados. Paremos para analisar a nossa situação atual. Em que posição estamos agora? Na da mulher acusada de adultério, na posição dos fariseus, com as pedras nas mãos, ou na posição de Jesus? É de Jesus? Sim, você vai entender o porquê. Diante da posição em que nos encontramos agora, qual será o próximo passo que iremos dar? É a pergunta que eu te faço. Diante da posição que você se encontra agora, qual é o próximo passo que você irá dar? Será que você se encontra na posição da mulher, acusada de adultério? Seja você mulher, seja você homem. Será que você foi julgado injustamente? Falaram mal de você injustamente? Será que te acusaram injustamente? Ou até mesmo você cometeu algum pecado e necessita desse perdão? Então é necessário você receber o perdão de Cristo e tornar-se uma nova criatura. Jesus te diz nesse momento: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Jesus está te dando uma nova oportunidade neste momento. Mas se você se encontra na posição do fariseu, dos escribas que acusaram aquela mulher, então eu te digo neste momento: solte a pedra e reconheça o quanto você é miserável e indigno de julgar alguém. Nós não temos condições nenhuma de julgar o nosso próximo, porque também somos miseráveis e pecadores. É tanto que o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 1 e versículo 2 vai nos dizer: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Mas se você se encontra na posição de Jesus, na posição que precisa liberar perdão, que precisa perdoar alguém, este é o momento de entrar em contato com essa pessoa e de liberar esse perdão. Em Mateus 6,14 vai nos dizer que se perdoarmos as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também nos perdoará. Mas se não perdoarmos as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial não nos perdoará as nossas ofensas. Diante deste estudo, deste conteúdo, em qual posição você se encontra? E qual será o próximo passo? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor Deus, por tua graça e misericórdia. Eu espero, Senhor Deus, que cada pessoa tenha compreendido a tua mensagem, Senhor Deus, e daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Nos direciona no próximo passo que precisamos tomar, Senhor Deus, e na atitude que precisamos fazer. Nos capacita a isto, Senhor Deus, para que tão somente possamos
achar graça diante do Senhor e sermos fortalecidos em Ti, Pai. Renova nossas forças, Senhor Deus, mostra-nos o caminho, que Teu Santo Espírito sempre esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz e até o próximo conteúdo. Um abraço.